Bom dia agora, oficialmente, Sala 57. Eu quero agradecer a confiança do pastor Wagner, porque, na verdade, eu que ofereci para ele a possibilidade de compartilhar esse tema que eu tenho apresentado em várias igrejas. Apresentei em Salvador, em Maceió, apresentei recentemente em Fortaleza, há 2 sábados atrás em Maringá, e eu quero antecipadamente dizer a vocês que dessa vez eu vou pedir desculpas, mas eu não vou poder ceder os slides, porque como esses slides se tratam de um assunto, de um processo de pesquisa científica, é um tema científico que eu vou embasá-lo, ou melhor, que vai apoiar as nossas concepções a respeito desse tema, originárias na Bíblia e, ao mesmo tempo, no espírito de profecia. Eu vou mostrar para vocês que como a verdadeira ciência comprova aquilo que a Bíblia já nos trouxe há tanto tempo atrás ao mesmo tempo, a mensageira do Senhor, há mais de 150 anos atrás, já fala aquilo que a ciência hoje e a neurociência está confirmando. Então, eu peço licença para vocês de antemão para dizer, vocês podem depois ir no YouTube, olhar, ver, eu mostro o material que eu estou usando, mas eu não vou poder disponibilizar os slides por ser uma teoria científica que eu adquiri diretamente do teórico, e que eu estudei, e existe uma certa proteção, né, de direitos autorais nesse caso, tá bom? Mas antes de entrar no assunto, que, a meu ver, é um assunto eminentemente espiritual, por mais que eu tenha feito esse estudo, vocês vão entender ao longo da apresentação que é um assunto extremamente oportuno para os nossos dias. Eu não posso deixar de mencionar um pouquinho sobre Goiânia. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de estar sábado passado com os meus irmãos e irmãs adoradores da Sala 57 em Goiânia. Foi uma experiência profundamente espiritual. Eu sou muito acanhada, eu tenho dificuldade assim de abraçar e de fazer assim, mas eu me senti tão recompensada pelo carinho de todo mundo, das pessoas. Eu levantei para ir ao banheiro, daqui a pouco vem gente atrás, está ali, tá, e tal. Eu comentei até com o pastor Wagner sobre isso, e eu falei, nossa, isso para mim é a antessala do céu, como eu já falei. Mas eu quero mencionar duas coisas de Goiânia. O pastor Wagner é muito atento, ele presta atenção em tudo. Mas é um detalhe que eu quero chamar a atenção dele, que eu não sei, e que tem a ver com o tema de hoje de manhã. Durante a semana, eu conversando, o pastor Wagner falou para a gente almoçar juntos. Mas, na verdade, quando eu agendei a ida para Goiânia, eu já pensei, eu vou almoçar com Elias e a Elza, que são amigos queridos desde quando eu morei em Goiânia. Eu cheguei em Goiânia em 1995, nós moramos lá até 2002. E o Elias, na ocasião, era o zelador da associação, e nós desenvolvemos uma grande amizade. E eu mandei mensagem para a Elza que eu gostaria de almoçar com eles. Na ida, a Thaís falou assim, convide-os para participar da sala 57. Aí eu falei, porque eu nunca vi o Elias e a Elza na sala 57, nem imaginava. Quando eu cheguei lá para almoçar no sábado, e falei que eu tinha que voltar até às 15 horas, porque nós teríamos vigília da sala 57, a Elzinha falou, eu vou pegar minha camiseta, eu também vou para a vigília da sala 57. Então, a Elza assiste. Ambos trabalham na feira, eles acordam muito cedo para fazer a feira. Então, eles não assistem pelo Zoom, eles assistem pelo YouTube. Então, nós fomos, os três sentamos, o pastor Wagner lembra onde eu sentei, eu, a Elza ao lado com a camiseta, o Elias e o neto deles, de 9 anos, que tem um probleminha de déficit de atenção, mas ele ficou às 4 horas e tanto, foi um pouco mais de 4 horas da vigília, não somente prestando atenção em tudo, mas acompanhando pela Bíblia todas as passagens que o pastor Wagner apresentava nos slides. Eu fiquei admirada porque hoje em dia uma criança de 9 anos tem muita dificuldade de ficar 4 horas sentada, prestando atenção numa temática, seja ela, ainda que fosse assim, uma temática de interesse, entre aspas, de criança, né? Que fosse uma apresentação, um filminho, um desenho, 4 horas sentado. E o Gabriel ficou sentado.
prestando atenção. E quando o pastor apresentava alguma passagem, ele abria e mostrava para o avô a passagem da Bíblia, para o Elias. E então, isso é raro hoje em dia. E o Elias falou assim: Thalita, olhe para os lados e veja se tem mais crianças aqui. Porque eu mesmo dizia: nossa, como ele está aqui, prestando atenção. Tinha duas menininhas assim num banco ao lado, mas estavam desenhando no chão, mas prestando atenção mesmo. Em toda a apresentação da sala 57, esse menino de 9 anos, por mais de 4 horas. Isso é raríssimo. Isso é milagre. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje e amanhã. Para mim é um tema eminentemente espiritual que, quando eu estudei, eu não compreendia a dimensão espiritual na profundidade. À medida que o tempo foi passando e que o cenário atual foi se desenhando, eu pude entender o quão oportuno é para os nossos dias esse tema. Mais uma coisinha da sala 57 no sábado. Atrás de mim tinha uma senhorinha que pediu, bateu nas minhas costas e falou: a próxima vez que você falar na sala 57, diga assim: Maria, eu estou mandando um abraço para você. Então, Maria, aí vai o meu abraço. Uma senhora que também ficou o tempo todo e que parecia uma comentarista de futebol. Tudo que o pastor Wagner falava, ela atrás de mim complementava e batia no meu ombro e comentava e ficou ali também o tempo todo participando e foi muito bom. Gente, se você tiver oportunidade, vá no encontro da sala 57. Se eu tivesse condições, eu iria para a Suíça também, né? E se você tiver oportunidade, vá. Onde tiver esse tipo de encontro, faça planos. A gente realmente se sente na antessala do céu. Mas vamos lá? Eu gostaria de convidar você para pegar a Bíblia em primeiro lugar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 37 a 39. Nós vamos falar sobre desenvolvimento da fé. E primeiro a gente vai olhar o que a palavra tem a nos dizer, para depois a gente passar para um estudo, esse estudo recheado por aquilo que Deus revelou à sua igreja através de Ellen White também. Bem, então eu vou pegar uma teoria científica e mostrar aquilo que a Igreja Adventista teve como revelação há mais de 100 anos atrás, para vocês entenderem direitinho aquilo que eu estudei e, ao mesmo tempo, aquilo que a Igreja Adventista também tem como revelação sobre esse tema. Hebreus capítulo 10, versículos 37 a 39 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Em vários lugares, Paulo usa o versículo de Abacuque 2:4, não é? Ele usa em duas cartas, além de Hebreus, mas pelo menos em mais duas cartas, ele usa a frase lá de Abacuque: o justo viverá pela fé. Mas se você olhar no capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 6, tem uma demonstração de Paulo que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu conversei com o pastor Wagner, ele falou assim: você consegue estabelecer ligação entre essa temática e as ênfases, essas ênfases aqui da sala 57? Eu vou convidar vocês a prestarem atenção e até amanhã conseguirem descobrir o que essa temática tem a ver com as ênfases da sala 57, tá bem? Uma das coisas que eu gostaria, antes da gente entrar na teoria, é explicar que a teoria que eu utilizei foi desenvolvida por um teólogo metodista, professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Emory, em Atlanta, em Geórgia. Então, foi um teólogo, também psicólogo, que desenvolveu a teoria sobre os estágios da fé.
Como se desenvolve a fé? De 0 anos, de 0 a 3, de 3 a 5, de 6 a 7, de 6 a 10, de 11 a 16, de 17, enfim, os estágios da fé. Nós vamos tentar apresentar aqui até os 17 anos, tá? Como se dá esse desenvolvimento da fé. Mas, será que de fato a fé tem estágios? A fé se desenvolve? Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, para a gente ter compreensão daquilo que esse teólogo desenvolveu, tá bem? Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então, os apóstolos pediram: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Então, primeiro os discípulos pedem que aumente. Em outras ocasiões, Jesus disse: vocês têm pouca fé. E Jesus deu uma medida, né, do tamanho de uma semente de mostarda. Então, a fé pode ser desenvolvida, pode ser aumentada? Sim, os próprios apóstolos pediram para que Jesus aumentasse. E ela pode ser mensurada do tamanho de um grão de mostarda, ela pode ser medida. Foi isso que James Fowler tentou fazer. Desenvolveu uma teoria, desenvolveu um instrumento que coloca a fé dentro de estágios, de acordo com a maturidade. Bem, então, eu vou agora fazer uma briga com a tecnologia para compartilhar a minha tela. E cada vez que eu tento compartilhar slides aqui na sala 57, dá uma travadinha, mas hoje, pela graça de Deus, eu vou conseguir, porque eu vou apresentar slide e voltar para olhar para vocês, para a gente poder conversar. Antes de entrar propriamente na temática, eu queria apresentar para vocês um resuminho daquilo que eu estudei há 2 anos atrás, a pedido da minha igreja, eu apresentei numa vigília. Eu gostaria de fazer o contexto, o pano de fundo, o cenário dos dias que nós estamos vivendo. Ellen White, no livro Educação, a página 159, e eu peço, por favor, que o Leonilson, faça positivo se você está conseguindo ler o texto que eu estou projetando. Faça positivo assim com. Tá ok. Tá tudo Obrigada. certinho, doutor. Tá bom. Então vamos lá. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. Então, há 2 anos atrás, a pedido da minha igreja, que fez uma vigília com a participação do jornalista Michelson Borges, do Fala Sério Pastor, eles pediram para eu participar apresentando a temática sobre os filhos da igreja e a identidade da igreja. E eu estudei esse tema junto aos arquivos da Conferência Geral. Eu fiz uma pesquisa, e por isso que aí embaixo está Porto Velho 2022, porque depois eu apresentei em Porto Velho. Mas eu vou apresentar apenas para vocês que há 2 anos atrás eu fiz um levantamento de como está o cenário da saída dos filhos da igreja, da questão da evasão dos jovens da igreja junto ao Departamento de Pesquisa da Conferência Geral. E eu peguei 4 slides dessa pesquisa para introduzir o tema, para dar um contexto, tá? Daquilo que a gente está falando e daquilo que está nos preocupando. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais, vejam os advérbios que a mensageira do Senhor utilizou. Jamais qualquer geração prévia teve que enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Isso ela escreveu na virada do século XIX para o século XX. Imagina se ela estivesse vivendo nos dias atuais. Jamais uma geração teve que enfrentar aflições tão intensas, perigos
tão grandes. Olha a intensidade, né, do que estão enfrentando nos dias de hoje. Em 2022, a Divisão Interamericana, no seu site, publicou esse artigo. Por que se vão? O sincero clamor dos pais adventistas. E desse artigo, eu tirei este parágrafo apenas introdutório. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está perdendo seus jovens. Esta é uma realidade praticamente em todas as partes. Ainda que, por certo, é real em países economicamente avançados e com culturas seculares e pós-modernas ou pós-religiosas, mas é um fato em todas as partes. Nossos filhos estão abandonando a fé. Então, ainda que esse fenômeno começou com maior intensidade nos países mais secularizados, no continente europeu, na América do Norte, hoje, em todas as partes, está sendo uma preocupação da igreja. E vejam esse relatório, essa afirmação do Dr. Roger Dudley, que foi um dos primeiros a estudar sobre esse assunto. Ele desenvolveu uma pesquisa longitudinal nos Estados Unidos. A primeira publicação foi no ano 2000, depois em 2010. A cada 10 anos eles publicam uma pesquisa sobre este assunto e ele afirmou: a igreja não pode ter prioridade mais alta do que conter a perda de jovens adultos e reconquistar aqueles que deixaram as suas fileiras. E, recentemente, num encontro bianual, se não me falha a memória, bianual, de uma cúpula, de uma comissão que estuda sobre nutrição dos jovens, o Dr. Paul Tompkins afirmou: a perda de jovens pela porta dos fundos é um problema real para a igreja hoje. É imperativo que tomemos medidas para garantir que o maior número possível daqueles que estão crescendo na igreja permanecerão membros ativos. Então, o cenário hoje a igreja está preocupada com isso. Tanto é que uma das 4 ênfases da divisão sul-americana para o próximo quadriênio é sobre as novas gerações. A nutrição, a manutenção, o cuidado com as novas gerações. Então, vejam, eu estudei isso em 1995. Por acaso, eu não imaginava a relevância desse tema. No final do século XX, virada para o século XXI, a neurociência cresce. As 2 últimas décadas do século XX, descobertas significativas sobre o funcionamento do cérebro humano, o que se passa no cérebro humano. E em 2005, eu defendi a dissertação em 95. Em 2005, foi a primeira vez que alguém pediu para eu falar, na verdade, eu me ofereci para falar esse assunto numa convenção de líderes e desbravadores. Mais recentemente, eu tenho falado isso em várias igrejas, e eu entendo que Deus tem o tempo certo. Eu mesma não tinha maturidade para entender a relevância desse assunto. Então, o que nós vamos conversar hoje com vocês é um tema que, a meu ver, nós precisamos ter uma mente espiritual para entender. Porque, ao mesmo tempo que eu vou falar do desenvolvimento da fé de crianças, adolescentes e jovens, nós vamos ter que olhar para nós. Nós vamos ter que olhar em que nível nós estamos. Como nós estamos, como pais, avós, professores, líderes de igreja. Porque em cada fase do desenvolvimento, uma dessas instituições tem maior relevância. Então, em determinada fase, né, na primeira infância até os 7 anos, a família é o locus de autoridade. Dos 7 aos 10 anos, a família enfraquece, a escola cresce, o professor cresce no locus de autoridade. E Deus, na sua sabedoria, deu instrução para a nossa igreja criar um sistema educacional para apoiar as famílias, porque a criança vai ter no adulto socialmente instituído de autoridade o locus de autoridade, que seria, no caso, o professor com quem ela entra em contato, e a autoridade da família declina. Na adolescência, aí que a autoridade da família vai para o brejo, e cresce a autoridade do grupo de amigos, mas, por outro lado, dos líderes religiosos
também cresce, porque os amigos vão escolher qual o líder que vale a pena ser seguido. Então, eu vou falar isso mais detalhadamente ao longo dos 2 dias. Mas agora eu vou compartilhar então com vocês os slides que apresentam com mais detalhamento a teoria do desenvolvimento da fé. Vamos lá. Desenvolvendo a fé dos nossos filhos. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na primeira fase, e nas outras eu vou passar um pouquinho mais rápido, e amanhã eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na adolescência, que é essa fase crítica da saída da igreja, tá bem? Mas vocês vão entender por que eu vou gastar mais tempo na primeira fase. Imagine esta cena. É madrugada. O bebê de 3 meses de vida começa a choramingar no bercinho porque ele fez xixi, a fralda dele está molhada, ele começa a se incomodar. E a mãe, que dorme no outro quarto, ouve aquele chorinho. A princípio, o chorinho é fraco. Depois, o chorinho vai ficando mais e mais acentuado. E a mãe, de bebê novinho, que dorme com um olho aberto e o outro fechado, prestando atenção em todos os sons do outro quarto, logo se levanta, pé ante pé, vai até o quarto do bebê, não acende a luz, ela acende um abajur, não acende a luz do quarto, ela acende um abajur, e logo que ela entra no quarto, ela já começa a falar: pronto, pronto, mamãe já chegou, mamãe já está aqui, não precisa chorar, mamãe já chegou. E o bebê, que desde o ventre materno, desde a 30ª semana, já tem seu aparelho auditivo formado, ele já identifica a voz da mãe. Ele ouve a voz da mãe, falando para ele se acalmar, e ela já toma o bebê nos seus braços, percebe que a fralda está molhada, já começa a ajeitar o local para higienizar o bebê, trocar a fralda, falando: pronto, mamãe está aqui, não precisa mais chorar. Logo ela higieniza o bebê, troca a fralda, e ela sabe que já está na hora também de dar o seio. O bebê sente o cheiro do leite da mãe. A mãe leva o bebê ao seio, ele suga aquele leite morninho, vai se acalmando, vai se acalmando. Depois que ele mama, a mãe o coloca no ombro para que ele possa arrotar. A sensação de bem-estar. James Fowler, o teórico que eu estudei, afirma que esta cena é a base para tudo aquilo que este bebê vai entender sobre Deus, sobre o divino, sobre o sagrado. E ele diz assim: o adulto que cuida da criança nos primeiros meses de vida está mostrando para essa criança atributos divinos que serão necessários para tudo que vem depois sobre fé. Ou seja, os primeiros meses de vida, diz Fowler, o adulto que cuida da criança nos primeiros meses de vida vai estabelecer a base, vai estabelecer o alicerce para a criança entender a Deus. Os pais representam a Deus de forma correta ou de forma incorreta. Fowler diz assim: bom, eu não vou dar mais detalhes, mas essa é uma teoria desenvolvimentalista, não é? Que foi feita a partir das ideias das teorias desenvolvimentalistas de Piaget e Kober. E fé, para Fowler, eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês: todas as pessoas possuem fé, todas. O ateu possui fé. O terrorista que coloca uma bomba junto ao corpo, os terroristas que explodiram aqueles aviões junto às Torres Gêmeas possuem o mais alto estágio de fé na visão de Fowler. Por quê? Fé não é necessariamente religiosa. Nós vamos falar hoje sobre a fé religiosa, mas a fé é o modo como uma pessoa ou um grupo penetra no campo de força da vida, é aquilo que dá sentido para a minha vida. É aquilo onde eu coloco toda a energia da minha vida. É onde eu dou sentido para todas as minhas ações.
Fé é o modo pelo qual uma pessoa vê a si mesma e se vê em relação aos outros, sob um pano de fundo de significados e propósitos partilhados. Então, quando a gente fala de fé, um estágio de fé mais elevado, é a pessoa que dá a vida por uma causa. E pode ser que essa pessoa que dá a vida por uma causa seja até mesmo um ateu, mas ele dá a vida por uma causa. Ele tem fé de que aquilo que ele acredita de fato é verdade. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma pessoa que tem o estágio mais elevado de fé, vocês vão se lembrar de Martin Luther King, vocês vão lembrar de Gandhi. Gandhi não foi cristão, mas ele tinha o estágio mais elevado de fé que uma pessoa pode atingir. Vocês vão lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Então, para Fowler, os estágios de fé, né, estão presentes na vida de todas as pessoas, mas nós vamos falar da fé religiosa. Tá bem? Então, Fowler disse assim, olha, de 0 a 3 anos, no pré-estágio denominado fé indiferenciada, as sementes de coragem, confiança, esperança e amor fundem-se de forma indiferenciada, ou seus opostos, abandono, privações, ou seja, de 0 a 3 anos, a imagem de Deus se origina aqui, e a força dessas imagens estão subjacente a tudo que virá depois no desenvolvimento da fé. Gente, se eu pudesse dizer para vocês o que tem de mais importante em tudo aquilo que eu vou falar hoje e amanhã, eu diria que é isso que eu estou mostrando para vocês agora. O adulto que cuida ou não cuida da criança de 0 a 3 anos, e eu vou dizer mais, nos primeiros meses de vida, é quem determina a visão que a criança terá de Deus ao longo da sua vida. Pastor Wagner costuma falar das dispensações, né? A dispensação de Deus no Antigo Testamento, depois Jesus no Novo Testamento, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a figura do Espírito Santo, porque tem uma imagem equivocada de Deus Pai, tem dificuldade de entender Deus Filho e tem dificuldade de entender o Espírito Santo. Por quê? Porque de 0 a 3 anos, quando os pais recebem de Deus a comissão, a autoridade de representá-lo, os pais negligenciam. 3 construtos. Eu vou interromper um pouquinho. 3 construtos que Fowler afirma que melhor, 2 construtos que nós representamos a Deus, vocês leram ali, mas ele afirma que o amor e a obediência que uma criança desenvolve pelos seus pais nos primeiros meses de vida, quando você falar do amor de Deus, obediência, estarão associados a esta visão daquilo que ele desenvolveu pelos seus pais nos primeiros meses de vida. Você fala assim, você vê um bebê que o pai coloca sobre um móvel, sobre uma mesa de 1 ano de idade, e o pai estende os braços e o bebê se lança nos braços do pai, com confiança. Você vê, então, Fowler fala, amor e obediência. A doutora Rabinit, Dona Rabinit, professora da Universidade de Andrews, que estudou esse autor, que escreveu um livro que a Casa Publicadora publicou, Como Conduzir os Nossos Filhos a Jesus, ela acrescenta confiança. Então, amor, obediência e confiança. Nos primeiros meses de vida, o adulto que cuida da criança vai despertar nele esses 3 sentimentos, esses 3 construtos. E isso vai ser determinante para tudo que vem no resto da vida no relacionamento com Deus. Você acredita que se você colocar seu filho com 4 meses numa creche, a cuidadora da creche, por mais sofisticada que seja a creche, e só tem 6 crianças por cuidadora, você acha que essa cuidadora consegue, nos primeiros meses de vida, representar a Deus para essa criança? No amor, na obediência e no cuidado? Então, muitas crianças
já entram na fase de 4, 5 anos estragadinhas, estragadas. E ela chega para a gente na escola adventista com 4 anos, e a professora se esforça por falar de Jesus, se esforça por ensinar o amor de Deus, mas a base foi negligenciada, os pais não representaram a Deus, e a gente faz um esforço incrível, mas por vezes essa criança já veio estragada, com 4 anos, ela já tem dificuldade de entender o amor de Deus, porque os pais não fizeram este papel. Bom, vamos ver agora o que a mensageira do Senhor falou sobre esse assunto. Vejam só. Ellen White afirma. Vejam, Fowler falou nos primeiros meses de vida. Ellen White, orientação da criança. O fundamento é posto nos primeiros 3 anos. As mães devem compreender a importância deste período. É aí que é posto o fundamento. Fowler escreveu na década de 80, ele morreu em 2015. A teoria dele foi publicada em 1981. Eu fui a primeira brasileira, e não sei se teve mais alguém, que comprou dele o instrumento de pesquisa para poder aplicar na minha dissertação. Eu paguei $30 e está depositado lá na Unesp, esse instrumento. Eu tenho uma cópia aqui comigo, mas Ellen White já tinha falado isso há 100 anos atrás. Tudo que vem depois é consequência desses 3 primeiros anos. E hoje, vejam o que a neurociência fala. Hoje há muitos estudos falando da importância dos 1000 dias da criança, 270 da gestação, 365 do primeiro ano, 365 do segundo ano. Dr. José Martins Filho foi reitor da Unicamp, acho que 2 mandatos, ele é pediatra, pós-doutor, e estuda muito esse assunto, ele acho que reside aqui em Campinas. Ele diz assim, toda interação entre os pais e a criança neste período tem repercussão futura. Toda. Então, a base para a espiritualidade, a base para a fé, a base para a experiência espiritual do adulto foi lançada de 0 a 3 anos. Ah, mas eu não conhecia Jesus. Eu não apresentei Jesus para os meus filhos, eu não estava na igreja, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia. Calma, calma, calma. Mas consequências tem, tá? A gente tem o remédio, mas consequências tem. E José Martins Filho diz assim: a afetividade e o vínculo com quem ama a criança é determinante. A falta deste vínculo produz o estresse tóxico que causa lesões cerebrais. Ou seja, você leva a sua criança para a creche. Ele fala abertamente sobre isso. Com 4 meses. Esse desenvolvimento forçado, né? Você leva a criança para uma outra pessoa cuidar. Isso causa um estresse tóxico que produz lesões cerebrais. A criança que, com meses de vida, é desvinculada da mãe, do pai, daquele que estava dando amor, carinho, produz um estresse tóxico que causa lesões cerebrais. Então, a neurociência está dizendo, olha, os primeiros 1000 dias são determinantes para tudo que vem depois. Ellen White afirmou, é vosso trabalho inculcar nos filhos, nos seus mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para dar um exemplo vivo do que todos eles deveriam ser, e os pais que pretendem crer na verdade para este tempo devem ensinar os filhos a amar e obedecer a sua lei. Este é o maior e mais importante trabalho que os pais e as mães podem fazer. Vejam, Ellen White falou amor e obediência. Fowler falou amor e obediência. Dona Rabinite acrescentou confiança.
Confiança que é a base do desenvolvimento da fé também. Então, vejam a luz que nós temos a respeito desse assunto, que hoje a ciência vem trazendo como uma novidade, né? De 0 a 3 anos, toda a base é fundamentada. Como que um bebê entende amor e obediência? Não dá tempo de eu explicar com detalhes, com exemplos, tá? Eu poderia dar detalhes, mas em tese, queridos, a obediência de um bebê se desenvolve na proporção que a mãe também é obediente e tem rotinas. Se a mãe estabelece as rotinas certinhas, horário para tomar banho, horário para comer, se a mãe tem rotinas, ela já está ensinando obediência para o bebê. Se a mãe não tem rotinas, ela já está negligenciando a obediência. Como que um bebê entende amor? Deixa eu ver meu tempo aqui. Eu tenho só 10 minutos, não dá. Um teólogo perguntou a Ellen White, ou melhor, perguntaram a Ellen White como ensinar amor para uma criança. E ela escreveu isso no livro Orientação à Criança, na página 486. Resposta de um teólogo à pergunta sobre a idade para a criança amar a Jesus. O amor a Jesus, a confiança, o descanso, a segurança, são todas qualidades que estão de acordo com a natureza da criança. Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, então pode amar a Jesus e nele confiar, como sendo amigo de sua mãe. Jesus será seu amigo amado e honrado. Irmãos, amigos, deixa eu só interromper rapidinho essa tela, porque eu prometo para vocês que amanhã eu recupero esse tempo, mas eu não posso deixar de falar de 0 a 3 anos com mais profundidade, porque tudo que vem depois é consequência daquilo que foi semeado de 0 a 3 anos. Às vezes a gente diz assim, a criança é muito nova, é muito ingênua, por que que eu vou comprar a lição da escola sabatina? Por que que eu preciso fazer o culto com ela? Há 13 anos atrás, eu encontrei essa revista numa banca e pude comprar e estudá-la. Se vocês conseguirem ler, está escrito assim: Como pensam os bebês? Diz assim: eles têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. Entendo o que se passa na cabeça deles. Faz tempo que eu comprei essa revista. E quando eu fui ler, o que está dizendo? Eu me deparei com um jornalista que tinha um bebê novo e que estava impressionado com o aprendizado e começou a pesquisar no mundo quem estudava a inteligência dos bebês e se deparou com um laboratório de uma universidade dos Estados Unidos, dirigido pelo psicólogo Paul Bloom, da Universidade de Yale, que estudava sobre os bebês e afirmava, pelos estudos dele, ele estuda bebês a partir dos 5 meses. Ele leva para o laboratório. E ele faz as pesquisas dele. Que os bebês de 5 meses já discernem entre o bem e o mal, gentileza e crueldade. Depois de algum tempo, a minha irmã Thelma comprou e me deu esse livro. Paul Bloom, ele dá uma disciplina para a PUC do Rio Grande do Sul, à distância, um curso sobre psicologia do desenvolvimento, e eles têm esse livro em português. O que nos faz bons ou maus? Não sei como mostrar. O que nos faz bons ou maus? Paul Bloom. Neste livro, que eu ganhei da minha irmã faz 1 ano e pouco, 2 anos, Paul Bloom diz o seguinte: a psicologia do desenvolvimento, a biologia evolutiva, a antropologia não consegue explicar como os bebês conseguem discernir o bem do mal. Talvez a teologia consiga explicar. E mais, se o bebê for deixado sem orientação, naturalmente ele vai escolher o mal. Isso, gente, é um psicólogo evolucionista falando. Aquilo que nós já sabemos. Nós nascemos com o DNA de Deus. Deus implantou a eternidade dentro de nós. E a gente fala assim, é muito novinho, eu não preciso fazer o culto com ele, eu não preciso... Queridos,
os primeiros meses de vida. É quando há mais conexões neurais e aprendizagem. Nunca, em nenhuma outra fase da vida, nós temos tantas conexões neurais ocorrendo. Aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Ellen White afirma que Ana, mãe de Samuel, ensinava desde o despertar da inteligência que ele pertencia ao Senhor. Eu lembro quando minha irmã teve o filho mais velho dela, o Wagner, a Thelma, e eu fui visitá-la. Eu ainda não conhecia essa teoria, eu era recém-casada, e eu lembro que quando ela ia dar o seio para o Wagner, para ele mamar, quando ela ia dar uma frutinha raspada, ele tinha meses, ela juntava as mãozinhas dele para orar, antes de dar o seio, antes de dar a frutinha raspada. E eu, na minha ingenuidade, dizia assim, imagina, ele é tão novinho, ele não está entendendo nada. Ele podia não entender as palavras, mas ele entendia o rito. E o Espírito de Deus já está trabalhando com esse bebê, já estava trabalhando com esse bebê, que hoje é um líder na igreja onde ele frequenta, lá em Joinville. Então, essa introdução toda que eu fiz, dos 0 aos 3 anos, ainda não chegou no primeiro estágio. O primeiro estágio é a partir dos 4 anos, e nos próximos 10 minutos eu vou apresentar o que vem depois, tá bem? Que é o primeiro estágio. De 0 a 3 é chamado de fé indiferenciada, porque não dá para caracterizar, porque não dá para fazer a entrevista com a criança de 3 anos. A partir dos 4, 5, 6, 7 anos, então é o primeiro estágio. Lá. Fé intuitiva projetiva. É a fase fantasiosa e imitativa na qual a criança é influenciada poderosamente pelos adultos com os quais mantém relacionamentos primários, ou seja, os pais ainda são os heróis, os pais ainda são a fonte de autoridade. A criança chega na escola com 4, 5 anos e vira para o coleguinha e fala assim, o meu pai é mais forte que o seu pai. O carro do meu pai é maior que o teu. A menina chega e fala assim, minha mãe é mais bonita que a sua mãe, porque os heróis ainda são os pais. Nesta fase, o grande dom é o nascimento da imaginação. E o grande perigo dessa fase são as imagens irrestritas de terror, destrutividade, tabus que nós adultos colocamos. E aí a gente fala assim nessa fase: Jesus não gosta de criança que chora. Jesus não gosta de criança que faz birra. E nós estamos alimentando a cabeça da criança com tabus, com coisas erradas, né? Olha o homem do saco que vem te buscar. Nós, adultos, é que colocamos essas imagens. Eu sempre digo, jamais afirme, Jesus não gosta de criança malcriada. Jesus ama a todas as crianças. Se você quer dizer alguma coisa para o seu filho, diga, se você ama a Jesus, quem ama a Jesus não deve fazer isso. É outra coisa. Mas não dizer, Jesus não gosta de criança que chora, Jesus não gosta de criança que faz bagunça na igreja, Jesus... E nós, adultos, é que colocamos esses tabus, essas imagens destrutivas a respeito da espiritualidade também. A criança nessa idade é naturalmente egocêntrica. E nosso dever é ensinar virtudes cristãs com situações práticas. Por exemplo, naturalmente ela não gosta de compartilhar o lanche, ela não gosta de compartilhar o brinquedo, e nós temos que ensinar. E nós temos que dizer para ela a importância dela. Eu não posso dizer assim, Jesus gosta de criança bondosa. Bondade é abstrato, então eu tenho que dizer, Jesus ama a todas as crianças. Quem ama Jesus vai ser bondoso, vai compartilhar seu lanche com o colega. Então eu tenho que dar exemplo prático. Quem é bondoso, deixa o papai e a mamãe dormir até tarde no domingo. Domingo tem sala 57, então deixa o papai e a mamãe dormir até tarde na terça-feira. Então, você tem que dar exemplos práticos para a criança entender as virtudes do cristianismo, porque ela é naturalmente egocêntrica. E se eu não trabalhar isso, ela vai avançar para a fase seguinte e vai continuar egocêntrica. Bom, dicas no lar,
nas igrejas, nas escolas de educação infantil. A educação tem uma tremenda responsabilidade com a qualidade das imagens e histórias que proporcionam como guia para a fértil imaginação das crianças. A atenção da criança é pequena. Por que que eu estou falando essa dica? Queridos, é muito comum a gente querer ensinar verdades do cristianismo usando histórias que não são verdadeiras. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu me empolgo tanto, mas eu vou cuidar com o horário e vou terminar dentro do horário. É muito comum a gente misturar a criança nessa faixa etária, 4, 5 anos, ela tem a imaginação exacerbada, a fantasia exacerbada, é um dom que ela tem nessa fase. Então, é muito natural ela pegar um bichinho de pelúcia e achar que o bichinho de pelúcia fala. É muito natural ela achar que tem vida de seres inanimados, o antropomorfismo, né? Ela dá vida para seres inanimados. Isso é natural, ela conversar com o bichinho de pelúcia e tal. Porém, quando a gente vai ensinar princípios do cristianismo, nós não devemos nos valer desses recursos. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Adoração infantil. Eu estava na minha igreja, querida igreja, uma saudação para o irmão Carlos, de São José do Rio Preto, ancião da igreja que eu era membro. São José do Rio Preto, quando isso aconteceu. Eu estava à plataforma quando veio a adoração infantil. E uma querida irmã da igreja trouxe uma tartaruga viva. E imagine a atenção das crianças para a tartaruga viva. Todas as crianças, dos bebês aos maiores, que vão para frente na adoração infantil, prestando atenção na tartaruguinha. E ela falou: vocês já viram uma tartaruga? Crianças urbanas, morando em cidade, né? Dificilmente vem uma tartaruga viva. E ela falou assim: essa é minha tartaruga, e eu vou contar para vocês a história da tartaruga. A tartaruga estava andando devagarzinho quando de repente passou uma onça correndo e ela perguntou da onça: Dona Onça, para onde você está indo? E a dona Onça se virou para a tartaruga e falou: Você não sabe? Noé está chamando toda a bicharada, eu estou indo para a arca que Noé construiu. Me leva, me leva. Não, 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 eu estou com pressa. E foi embora. Daqui a pouco passou a lebre e a tartaruga: Para onde você está indo? Eu estou indo para a arca de Noé. Me leva com você. E a lebre, porque a tartaruga anda devagar. A lebre falou: Não, eu estou com pressa. E foi embora. Na arca, Noé saiu à porta e falou: Só está faltando a tartaruga. Alguém de vocês viu a tartaruga? Bom, queridos, para uma criança de 3, 4, 5 anos, 4, 5 anos, tartaruga fala com a lebre responde, porque a imaginação está fértil. Mas para uma criança de 6, 7 anos, que está exatamente lutando para distinguir o que é real do que é imaginário, ele sabe que tartaruga não fala com lebre, né? E o que vai acontecer na mente de uma criança de 7 anos que está ouvindo essa história? Ele vai pensar: tartaruga não fala, lebre não fala. Então, as histórias da Bíblia são colocadas no mesmo patamar de fábulas. Então, você vai ver que a história do dilúvio também deve estar no mesmo patamar. Para a criança que está tentando distinguir o real, então, se você quer ensinar virtudes morais, valores espirituais, histórias bíblicas, contem o que está na Bíblia. Por mais boa vontade que você tenha, fábulas é para adulto, não é para criança. Não misture virtudes espirituais com... E é isso que Fowler falou, né? Cuidado com o tipo de história que você conta, para que ela não pense depois que a história de Jonas não é real, no ventre da baleia, que a criação não é real. Às vezes são sementes que nós plantamos de forma equivocada lá na primeira infância, e que germinam, e crescem e aparecem mais para frente. Pastor Wagner, eu só vou concluir essa faixa etária e amanhã eu prometo que eu vou avançar nas demais faixas etárias, tá? Porque, de fato, é complicado não parar nessa faixa etária. Essa faixa etária, para mim, é, de fato, a mais
importante e depois a adolescência é a mais importante. Eu vou só concluir essa faixa etária e amanhã eu pego de 7 a 10 e adolescência. Deixa eu de novo aqui. Hum. Sim, pode falar, pastor. Não, pode seguir tranquilo. Não, eu vou terminar no horário porque eu me empolgo, mas é que essa parte, de fato, é a parte mais demorada, né? Deixa eu achar aqui. E estou caminhando para o final já dessa faixa etária. Então, como ensinar? Ensine a louvar a Deus pelas coisas criadas, pelas coisas concretas, pelo alimento. Durante a semana, a criança vai cantar as canções ensinadas no sábado. Ela absorve rapidamente, ela tem uma memória muito boa. Cuidado com o tipo de música que você coloca em casa para ela ouvir. Ensine-a a cantar e louvar a Deus. Ensine a orar agradecendo pelas coisas criadas, né? A atenção da criança é limitada, conte história. O culto deve ser curto. Não faça cultos longos, rápidos. Uma música, a oração, histórias curtas, a liçãozinha da escola sabatina curta. A criança nessa faixa etária pensa, como ela é egocêntrica, ela pensa em Deus de modo pessoal e ela consegue dar o verdadeiro louvor. Pode ter um contato pessoal com Cristo através da oração de agradecimento e de petição. Acredita nos adultos, está pronto a ouvir de Cristo, fale de Cristo de maneira bem simples. Mãe, ela vai amar a Jesus se ela percebe que você ama Jesus. Ela vai amar a Jesus quando você fala de Jesus de uma maneira pessoal, como seu amigo. E eu quero concluir com isso, gente, que para mim é fundamental. O que uma criança de 4 e 5 anos pode entender sobre fé, sobre experiência com Deus, sobre necessidade de perdão, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus e como a gente subestima essa capacidade? Uma criança de 4, lembre-se, o bebê pode discernir entre o certo e o errado. O bebê pode discernir entre o bem e o mal. Portanto, uma criança de 4 e 5 anos é capaz de reconhecer: eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu o aceito, estou salvo em Jesus. Será que nós estamos dando a oportunidade das crianças terem este nível de compreensão e de espiritualidade? Ou a gente julga que eles são novos demais para entender tudo isso? Hoje, a ciência está dizendo para a gente, eles entendem, eles compreendem, eles são capazes de aceitar a Jesus como Salvador, se nós demos a oportunidade deles vivenciarem. Deixa eu só ir para os últimos slides aqui rapidinho. Eu vou passar isso amanhã com mais tempo, mas eu parei aqui, eu achei que ia chegar neles, eu quero apresentar esse slide aqui que eu apresentei para vocês quando falei sobre o risco das telas, e com ele eu quero terminar. Lembre-se, Ellen White afirmou que assim como as crianças cantavam hosanas no pátio do templo, e bendito que vem em nome do Senhor, assim nesses últimos dias as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Quando os seres celestes virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas farão na proclamação da verdade um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão encravados. Eu pergunto para vocês, terminando, Satanás conhece esse parágrafo que Ellen White escreveu? O Espírito de Deus virá sobre as crianças. As crianças darão a última mensagem de advertência ao mundo. Satanás conhece esse parágrafo. Satanás conhece Joel 2, 28, quando diz que o Espírito virá sobre os nossos filhos e filhas.
com certeza ele conhece, e ele tem desviado a nossa atenção dessa visão profética de Ellen White. Nós já achamos que eles são muito novos para aprender, muito novos para ter uma experiência pessoal com Deus. E eles, nessa faixa etária até os 6 anos, absorvem como esponja aquilo que você desenvolve na sua experiência com Deus. Os pais representam a Deus de 0 a 3 anos. E na adolescência, quando eles estão saindo da igreja, é porque o Deus de 0 a 3 anos não foi bem representado na mente deles. E quando na adolescência eles passam a ter o pensamento hipotético, eles passam a entender que Deus sabe tudo o que eles pensam. Se o Deus de 0 a 3 anos foi mal construído, é na adolescência que vem à tona essa má compreensão do amor de Deus, da bondade de Deus, da necessidade de confiar e obedecer a Deus. Por isso que eu me detive tanto tempo de 0 a 3 anos, porque aquilo que foi feito de 0 a 3 anos vai repercutir no resto da vida, mas principalmente na adolescência, que nós vamos ver amanhã. Eu espero, irmãos, que a gente, nessa jornada de entender um pouquinho a vontade de Deus para a nossa experiência de fé, eu vou concluir dizendo que amanhã eu vou falar sobre o remédio, o conserto, né? Porque, eu não sabia de nada disso, não fiz isso. Ou eu conhecia Deus, meus filhos já estavam grandes, eu conhecia a palavra, meus filhos já estavam grandes, eu conhecia o evangelho, eu não fiz nada disso. Amanhã a gente vai acalmar o coração de vocês. E segunda coisa, como que uma pessoa muda de um estágio para o outro? O que a Bíblia nos fala? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem, a palavra. Comunhão, o desenvolvimento da fé. Mas Fowler diz assim, há 2 formas de se desenvolver a fé. Passando por provas, por dilemas, por experiências difíceis, por situações difíceis e convivendo com pessoas maduras na fé. Quando nós nos relacionamos em comunidade, e aí vem aqui, comunidade saudável. A vida em comunidade é para que a gente desenvolva a fé. Convivendo com pessoas maduras na fé, nós desenvolvemos a nossa fé e saímos de um estágio de maturidade para um estágio de maturidade espiritual. As crianças desenvolvem a fé na proporção em que os pais têm também uma fé desenvolvida. Amanhã vou falar bastante sobre isso quando eu falar da próxima faixa etária, quando as crianças já têm autonomia para ler, para fazer a sua vida devocional, estudar sozinho a sua lição da escola sabatina. Mas o que foi plantado de 0 a 3 anos pode ter uma colheita fértil, né? Uma colheita abundante nas idades seguintes, ou o contrário, mirrada, pobre, como diz Fowler, ou o oposto, porque nós, como pais, não representamos corretamente a Deus. É isso que eu gostaria de introduzir, pastor Wagner. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, se quiserem colocar no chat, amanhã eu respondo. Mas eu espero conseguir cumprir meu compromisso de Aqui, passar pelo menos 3 estágios. aqui nós temos o privilégio de estar gravado. A pessoa pode ir lá no link, voltar a essa reunião e rever calmamente, pausar, anotar, e ele vai ter condição de entender essa primeira fase. Para mim, assim, de tudo que você disse aqui para gente, o fato de entender cientificamente que a criança aprende de 0 a 3 anos de idade é fundamental. Fundamental. A gente acha que não, né? Você mesmo tinha essa impressão quando sua irmã amamentava e orava e colocava a mãozinha, né?
a importância de entender que, inclusive, não só aprende, mas é a fase mais fértil para a codificação que a mente tem. Quando Isso lá na frente, quando lá na frente você falar sobre o amor de Deus, qual é a referência de amor que ela tem? Obediência, qual a referência de amor, de obediência que ela tem? Então, nos mínimos detalhes, pastor, nos mínimos detalhes, nós temos que lembrar, o adulto que está cuidando dessa criança está representando a Deus. O pai e a mãe têm que ver isso como uma missão solene, solene. Eu estou representando a Deus. O meu não tem que ser não. Porque quando essa criança se deparar com não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não. O não de Deus pode ser fragilizado, porque o não do pai foi fragilizado. Quando você vê uma criança novinha se jogando no chão do supermercado, fazendo birra, porque quer alguma coisa que o pai não comprou, que a mãe não comprou, e a mãe diz, não, eu não vou comprar, e a criança faz o escândalo, e para não passar por uma situação vexatória, a mãe vai lá e pega, está na prateleira, e põe no carrinho para a criança parar de chorar. Por mais que a gente não perceba, o não que foi fragilizado, eu digo não vou dar, mas dou. Se você fizer isso, não e você flexibiliza o seu não, isso vai repercutir quando ela se deparar com os não de Deus. O você já não está de preparando para a gente o link das fases seguintes. Por que que nós temos evasões dos nossos meninos da igreja? Exatamente por causa dessa construção ainda na tenra idade. exatamente. Eu tenho um vídeo aqui, as pessoas estão ouvindo agora, falam assim, mas aprende mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tudo der certo, o vídeo vai rodar. Eu quero mostrar para vocês um garotinho que o pessoal chama de o novo Bruce Lee.
temos mais tempo aqui para ver, mas o que nós vimos aqui já é suficiente. Você acha que essa criança aprendeu isso do nada? O pai começou a ensinar agora, tem um mês atrás para ele. Essa criança nasceu no ambiente. Ele foi formado no mundo das artes marciais. E desde a tenra idade, o pai está ensinando o que ele faz agora com quase perfeição. Se o pai achasse que ele não pudesse aprender ainda quando nem andava, ele não teria chegado nesse estágio agora. E a gente faz isso com os nossos filhos. Uma outra coisa que salta muito aqui nessa primeira fala é a ideia do perigo da terceirização, ou para uma creche, como você disse, ou para aparelhos eletrônicos, que hoje é um grande desafio para nós, né? Mundo moderno, desconfiguração do lar, no sentido do sacerdócio, a mulher deixa de ser esta adjutora que junto com o esposo, conduz a família para o céu, desconfigura esse papel maternal e o pai também paternal, na loucura desse mundo aqui, perde o conceito da educação dos filhos, vai terceirizar, vai colocar na mão de gente que não tem conceito. Depois, meu filho saiu da igreja com 15 anos. Por quê, Senhor? Porque as bases foram arrancadas por conta dessas coisas.